a comparação de renda fixa e renda variável, ela não cabe. Você não está fazendo investimento. Você não é investidor. Você é o quê? Trader. Qual a expectativa de crescimento que eu tenho no fundo imobiliário? Quase nenhuma, quase zero. Mira, quanto eu tenho que reinvestir de dividendos? Tudo. Você vai ver que o resultado, quando você reinveste os dividendos, ele é absurdamente alto. De repente você vai ganhar 1.000, depois você vai ganhar 1.050, 1.100. Por quê? Porque você está fazendo o reinvestimento. E no caso específico aqui dos fundos imobiliários, é muito comum, acho que você já passou por isso, o professor Baroni, eu também, que o investidor faz o investimento em fundos imobiliários e olha, poxa, mas esse mês deu menos do que o CDI, né? Ou então o CDI deu 1% e meu investimento deu negativo. Acho que o investidor que ele faz esse tipo de análise já traz uma certa preocupação, porque talvez ele não esteja investindo em fundos imobiliários pelos motivos que deveriam ser os adequados, né? Que é o investimento ali para te gerar renda, né, ao longo do tempo. Queria saber se você também tem essa impressão, enfim, como que você enxerga os fundos imobiliários ali para a carteira do investidor? Assim, a comparação de renda fixa e renda variável, ela não cabe. Eu sei que todo mundo faz, que o mercado pratica, que está sempre comparando, mas para mim não existe comparação de renda fixa com renda variável. Por um ponto muito simples: vencimento. Qual o vencimento de um ativo de renda variável? Não tem. Normalmente não tem. Ah, tem um fundo imobiliário que ele tem prazo de existência lá definido. Beleza, mas naturalmente aquele investimento ele vai durar sua vida inteira e fica para os seus herdeiros. Você está comparando com um ativo que vai vencer, de repente, daqui a 1, 2, 3, 5, 10 anos, e que quando vencer, você recebe o dinheiro todo de uma vez para você decidir o que você vai fazer da sua vida. Ah, não, mas eu investi porque eu vou aproveitar a marcação a mercado. Ou então, eu estou tentando buscar o que rende mais. Você não está fazendo investimento. Você não é investidor. Você é o quê? Trader. Qual o problema? Nenhum. Eu sou trader, adoro fazer trade, day trade, swing trade, opções, derivativos, criptomoedas, mexo com tudo e gosto. Mas eu tenho muito claro que uma carteira é para trade, outra carteira é para geração de renda. Se a pessoa está fazendo trade com renda fixa ou com renda variável, ou misturando tudo para tentar ter o maior retorno possível, ela tem que ter noção de que ela é trader, que ela está fazendo trade, está tudo bem, mas aí você tem que saber que você vai estopar, que você vai vender de repente um ativo que valorizou pra caramba, ou que ele valorizou, mas ele está barato, você continua posicionado. Começou a cair, você estopa, espera terminar de cair, você remonta a posição. Atitudes de um trader. E aí tá tudo bem. Vai ganhar na marcação a mercado de um título público, vai ganhar num trade, vai fazer uma subscrição de um fundo imobiliário, um monte de coisa e tá tudo bem. Agora, se não é esse o seu objetivo, aí você tem que pensar que não adianta você ficar comparando quem rendeu mais, CDI ou não. Ah, o fundo imobiliário, ele é um ativo com que característica? Gerador de renda. Ele é obrigado a pagar no mínimo 95% do seu lucro semestral. Então ele é obrigado a distribuir, essa é uma característica inerente. Assim como um CDB, que você deixa o dinheiro lá, ele rende a juros sobre juros enquanto o dinheiro está investido, até lá o seu vencimento, essa é uma característica inerente desse ativo. No fundo imobiliário é pagar a renda. Então, se você não quer receber renda hoje, por que você tem uma carteira de fundos imobiliários? Ah, Mira, mas eu quero receber uma renda ano que vem, ou daqui a 2, 3, 5 anos eu vou reinvestir os dividendos. Opa, fez sentido. Mas você sabe a característica do ativo, você sabe que para ter esse efeito juros sobre juros, cabe a você fazer o reinvestimento dos dividendos, porque a característica do ativo é distribuir, diferente das ações, e aí a gente estava até falando em off aqui antes de começar, da característica que tem na literatura, né, o professor Damodaran, professor Assaf Neto, tem nos livros de avaliação de empresas, que quanto você espera de crescimento de uma empresa é o quanto ela tem de taxa de retenção versus o ROI. O que é taxa de retenção? É o que ela retém do lucro. Nos fundos imobiliários, o que ele retém do lucro? No máximo 5%. E ele distribui no mínimo 95%. Então, a taxa de retenção, que a gente tecnicamente chama de 1 menos o payout, que o payout é o quanto a empresa coloca para fora, né? Payout, paga para fora, que é o dividendo, é o quanto ela distribui.
O que ela retém, que é essa taxa de retenção dita na literatura, é o percentual que eu posso multiplicar pelo ROI para ter uma expectativa de crescimento. Logo, partindo desse pressuposto, qual é a expectativa de crescimento que eu tenho no fundo imobiliário? Quase nenhuma, quase zero. Por quê? Porque a taxa de retenção é no máximo 5%. Isso significa que é um ativo ruim? Não. Isso significa que é um ativo feito para distribuir renda. Se você quer esse crescimento, cabe a você, investidor, fazer o reinvestimento, comprar cotas, e aí você faz o efeito juros sobre juros, que no longo prazo tem um resultado absurdo. Lá no Clube FI, eu sou sócio do clube, a gente tem uma ferramenta que é gratuita, que está lá no site, que é a calculadora de juros compostos. Quando você escolhe o fundo imobiliário e marca lá o juro composto, se é um fundo bom, você vai ver que o resultado, quando você reinveste os dividendos, ele é absurdamente alto. É muito grande. Agora, quando você só acompanha a cotação, e aí vai olhar o que muita gente olha, e já começa olhando o gráfico errado, né? A pessoa olha lá no Google, mas caiu 50%, porque custava R$ 100 há 5 anos atrás e hoje custa 50. Falou, mas ele te pagou R$ 60 de dividendo, a pessoa já esquece. E gráfico como o do Google não é descontado a dividendos, né? O certo é você olhar o gráfico descontado a dividendos. Não é a melhor conta, porque só desconta o dividendo, melhor seria calcular o reinvestimento dos dividendos, mas você, com o gráfico descontado, você já tem uma visão menos distorcida de um ativo que tem qual característica? Geração de renda. E aí você está brigando para ter superação do CDI. Então você está querendo geração de renda, mas na verdade o que você está buscando é trade. Se você não é um trader, a maneira mais fácil é investe todos os meses em ativos de qualidade. Se for investir só em fundos imobiliários, pensa em equilibrar a carteira entre papel e tijolo, porque ambos são cíclicos, mas se você fizer uma carteira, por exemplo, 50-50, você já consegue gerar um equilíbrio maior e esse ciclo econômico, principalmente político-econômico, aí, ciclo de juros, ele não vai ser tão maléfico para a sua carteira e reinveste os dividendos. Mira, quanto eu tenho que reinvestir de dividendos? Tudo. Não, mas eu quero viver de renda. Tá bom, se você já vive de renda, aí você vai reinvestir uma parte e vai viver com outra parte. Quanto? Eu sempre ensino aos meus alunos, você pensa numa carteira que te pague 0,5%, vive com 0,5%, mas busca uma carteira que vai te pagar 0,75, 0,8, 1, de repente se a Selic estiver alta vai te pagar muito mais, vai te pagar 1,5%, 1,1, 2, 1,1. Hoje você monta uma carteira que te pague 1% com tranquilidade em fundos imobiliários. Só que você vai pegar todo esse excedente e vai reinvestir. Porque aí você faz frente à inflação, você vai fazer a tua carteira crescer e se multiplicar, continuar crescendo, e você vai ter ali o teu custo de vida de 0,5%. Mira, mas meu custo de vida vai aumentar. Então, eu não falei que você vai ganhar R$ 1.000, eu digo que você vai ganhar 0,5%. E esse 0,5%, monetariamente, é um valor que vai aumentando. De repente você vai ganhar 1.000, depois você vai ganhar 1.050, 1.100. Por quê? Porque você está fazendo o reinvestimento. Porque o IFIX ele é um índice que ele é relativamente jovem, então ele tem aí menos de 15 anos. Ele nasceu num momento do ciclo imobiliário muito elevado, ou seja, você estava num momento em que a vacância estava baixa, você estava num momento em que os aluguéis estavam altos, estava tendo uma atividade construtiva muito grande para atender uma determinada demanda. Então você nasce com o IFIX num momento de explosão imobiliária e num contexto extremamente concentrado em fundos de lajes corporativas. Mas a gente teve durante muito tempo fundos monoativos, fundos com gestão passiva, fundos que ficaram pelo caminho, que realmente não tiveram uma modernização dos seus regulamentos. Então o IFIX ele é um índice que, na minha visão, ele não reflete a realidade de um investidor minimamente diligente, orientado, experimentado, que monta uma carteira, que se preocupa em ter uma saúde de portfólio. Então o IFIX ele não é um índice que, na nossa visão, ele dialoga bem com aquilo que foi o mercado de fundos imobiliários nesses últimos anos. Eu acho que o mercado de fundos imobiliários ele evoluiu muito mais do que o IFIX. O IFIX está um pouquinho atrás daquilo que é o mercado de fundos imobiliários hoje. Então, quando você fala que o CDI ele vence o IFIX e caracteriza que fundo imobiliário não é bom porque ele perde
para esse CDI, além de ser uma comparação não muito adequada, como o próprio professor Mira diz, mas eu entendo porque as pessoas comparam por ser um produto financeiro, eu não acho que isso é conclusivo ou motivo de você bater no peito e dizer, tá vendo? Por isso que eu não invisto em fundo imobiliário, porque ele sequer dá conta de ganhar do CDI. Então isso, na minha visão, é uma verdade que não reflete a realidade, ou seja, não é algo que as pessoas deveriam olhar como algo a ser replicado no dia a dia de um investidor, como eu disse, minimamente diligente, tá?